Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar como calcular e interpretar a análise de variância de um experimento fatorial AB no delineamento inteiramente causalizado. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula de hoje e hoje nós vamos trazer um exemplo de um experimento em arranjo fatorial em DIC. Na aula passada nós falamos sobre o experimento fatorial, sobre as características, as vantagens, as desvantagens e na aula de hoje, na próxima aula, nós vamos te ensinar a fazer a análise de variância desse experimento. Como fazer o cálculo da análise de variância com o experimento fatorial e como interpretar essa análise, que é o mais importante. Então, trouxemos hoje um exemplo, que é o seguinte. Nós temos um fatorial 3 por 2 com duas repetições em delineamento inteiramente causalizado. Então, isso é muito importante. Você tem que apresentar o fatorial, e isso dentro do seu artigo científico, ou quando você for apresentar para alguém, então você apresenta o fatorial. O fatorial tem que ter o fator 1 e o fator 2. Então aqui a gente tem um fatorial 3 por 2. O que isso significa? Fator 1 eu tenho 3 níveis e fator 2 eu tenho 2 níveis. No meu caso aqui, o fator 1 ele é variedade. Eu tenho a variedade A, variedade B e variedade C. E o segundo fator, ele é dose de nitrogênio, onde eu tenho 2 níveis, 70 e 140 kg por hectare. E eu preciso colocar o número de repetições. Quer dizer, eu tenho esse fatorial 3 por 2 com 2 repetições. E também preciso falar qual é o delineamento. É um DIC? É um DBC? É um DQL, talvez? Entendeu? Então isso é muito importante, gente. Isso é uma informação importantíssima para quem vai rodar a análise. Tem gente que manda os dados para um estatístico e se vira aí. O cara não coloca se é um DIC, se é um DBC. Os níveis do fatorial não estão muito claros. Não colocou repetição, então a gente não sabe se aquilo é uma repetição, não é. Então o dado tem que estar muito bem ajustado para que a análise seja feita da forma correta. E quem tem que passar essas informações é o dono do experimento. O estatístico não tem obrigação nenhuma de saber como que o experimento da pessoa funcionou. Então vamos lá. Grau de liberdade. Como que a gente faz o cálculo do grau de liberdade para cada um dos nossos fatores, da nossa fonte de variação no nosso experimento? Então, grau de liberdade do fator 1 é o número de níveis do fator 1 menos 1. Nós temos 3 níveis menos 1 igual a 2. Grau de liberdade do fator 2. Ele é o número de níveis do fator 2 menos 1. Temos 2 menos 1 igual a 1. Grau de liberdade da interação. Fator 1, fator 2. Então agora, como nós temos dois fatores, pessoal, nós temos uma interação entre esses fatores. E esse talvez seja a grande diferença de quando nós trabalhamos com fatorial, que nós conseguimos verificar a interação entre esses fatores. Ok? Isso é importantíssimo. O grau de liberdade da interação, ele é o grau de liberdade do fator 1 vezes o grau de liberdade do fator 2. Então nós temos que fazer 2 vezes 1 igual a 2. Grau de liberdade total. Ele é o número de parcelas experimentais menos 1. No nosso caso, quantas parcelas experimentais nós temos aqui? Não mostrei para vocês aqui a tabelinha, Essa daqui é a nossa tabela de dados. Nós temos variedade, nós temos dose, nós temos repetição e nós temos produtividade. Aqui está em PowerPoint, gente? Mas na hora de você mandar o dado para o estatístico, ela tem que estar nesse formato no Excel.
É isso que você tem que mandar para o estatístico. Não é mandar gráfico, não é mandar tabela dinâmica, não é nada daquilo. É uma tabela simples, desta forma. Fator 1 na primeira coluna, fator 2 na segunda coluna, repetição na terceira coluna e as variáveis, né? Aqui eu coloquei só uma, produtividade, mas as variáveis da quarta coluna em diante. Se você mandar desta forma, o estatístico vai conseguir analisar os seus dados rápido e sem chance dele errar alguma coisa. Tem gente que manda planilhas confusas, cada aba ali do Excel é uma variável, aí você vai unir aquelas variáveis, não tem um segmento, né? Ele coloca de formas diferentes, aí você fica todo confuso para fazer e aí a chance de erro é muito grande do estatístico. Então, a organização dos dados é responsabilidade do dono do experimento. Ah, Léo, mas vocês fazem esse tipo de serviço? Fazemos, mas eu recomendo sempre as pessoas já trazerem os dados organizados. Aí as pessoas não trazem, o valor de organização é caro e às vezes assusta a pessoa, mas está cobrando isso só para arrumar a tabela? Não é só para arrumar a tabela, é porque é difícil arrumar a tabela, principalmente para quem não é dono do experimento, porque você tem que ter um cuidado muito grande, você fica muito tempo às vezes numa tabela pequena se os dados estiverem muito desorganizados, né? Agora, quando a pessoa já vem com arquivo de dados assim, primeiro, ela economizou dinheiro, né, que ela não vai ter que pagar para a organização, e a análise de dados é muito mais garantida, né? Eu não vou ter, eu como estatístico, não terei que modificar nada no arquivo de dados, é só rodar a análise. Aí é muito mais tranquilo. Bom, pessoal, mas voltando aqui ao grau de liberdade, então o número de parcelas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 1 é igual a 11. E o grau de liberdade do resíduo, ele é o grau de liberdade total, menos o grau de liberdade da interação, menos o grau de liberdade do fator 1, menos o grau de liberdade do fator 2. Então, nós vamos ter 11 menos 2, menos 2, menos 1, igual a 6. Então, sobrou 6 graus de liberdade para o resíduo. Beleza, calculamos o grau de liberdade, agora a gente vem para a parte mais chatinha do cálculo, né? Que é o cálculo da soma de quadrados. Então, primeiro a gente tem que calcular a correção. A correção, para quem tem seguido aí as aulas, vocês já estão craques em calcular a correção, né? Correção nada mais é do que o somatório de x e jk, ou seja, de cada parcelinha daquela. Lembrando que o i representa o fator 1, o j o fator 2 e o k as repetições. Léo, faz diferença essas letras? Nenhuma, tá? Você pode usar qualquer letra, mas normalmente você vai ver nos livros dessa forma, i, j, k. Você soma todo mundo, eleva ao quadrado e divide pelo número de repetições. Número de parcelas. Então, 100 mais 110 mais 130 até o final aqui, mais 200, mais 235, mais 240, eleva ao quadrado, divide por 12 e você chega no valor de 325.052,10, ok? Soma de quadrado total. Soma de quadrado total é o somatório de x e jk ao quadrado menos a correção. Então agora eu pego cada valor das minhas parcelas, elevo ao quadrado, então 100 ao quadrado, mais 110 ao quadrado, mais 130 ao quadrado, até 240 ao quadrado, somo todo mundo, né? Menos a correção. Aí eu chego no valor de 26.822,92. Essa é a nossa soma de quadrado total. Agora é onde essas duas já estão craques, né? Não tem nenhum problema. Daqui para frente vai mudar um pouquinho do que vocês viram para experimentos mais simples, como o DIC, DBC e DQL. Então, soma de quadrado do fator 1, variedades. A soma de quadrado do fator 1 ela é 1 sobre o número de repetições vezes o número de níveis do fator 2. Ok? Então, isso aqui é importante. É o número de repetições vezes o número de níveis, né, do fator que eu não estou utilizando aqui. Então, do fator 2. Somatório de xi ao quadrado ponto, ponto. Então, eu tenho que vir aqui. Aí, isso aqui é mais complicadinho para fazer, né? Pegar, né, todos esses
a variedade A e somar todo mundo. 100 mais 110 mais 130 mais 135, ok? Vai dar aqui 485. Aí eu somo a variedade B, né? 120 mais 130 mais 180 mais 190. Então aqui vai dar 400, 490, 570, 600, 620, né? E somo também a variedade C inteira, 205 mais 200 mais 235 mais 240. É esse somatório total aqui que vem para cá, ok? Então vem 475 ao quadrado, mais 620 ao quadrado, mais 880 ao quadrado. Somo todo mundo, nesse caso aqui divido por 4, porque eu tenho duas repetições e dois níveis do fator 2, menos a correção, eu chego em 21.054,17. Soma de quadrado do fator 2, dose de nitrogênio. Soma de quadrado do fator 2 agora vai ser 1 sobre número de repetições vezes C. C, nesse caso aqui, é o número de níveis do fator 1. Okay? Somatório de x.j ao quadrado. Então agora a gente tem que fazer o somatório aqui, né? A gente tem que criar o valor de cada um para a dose de nitrogênio. Então vou pegar todo mundo, tem 70 aqui e somar 100 mais 110 mais 120 mais 130 mais 205 mais 200. Aí depois todo mundo tem 140, 130 mais 135 mais 180 mais 190 mais 235 mais 240. Aí esse somatório a gente traz para cá. Então vai ser 865 ao quadrado mais 1100 ao quadrado, dividido por 6, porque eu tenho duas repetições e 3 níveis do fator 1. Menos a correção, eu chego no valor de 5.002,08. Estão conseguindo acompanhar? Não conseguiu? Volta, assiste de novo até você entender o que eu estou fazendo, tá? Eu sei que para quem está vendo a primeira vez não é tão simples. Aqui é algo completamente novo, que a gente não viu ainda nas aulas, que é a interação. Então, soma de quadrados da interação, fator 1 versus fator 2, ok? Soma de quadrado do fator 1 versus fator 2 é 1 sobre R, que é o número de repetições, somatório de x e j ponto ao quadrado menos a correção. O que é o ij ponto? Agora, a gente tem que fazer o somatório, por exemplo, tem o A70. Aí eu tenho que fazer o somatório das interações apenas. A70, né, eu tenho duas repetições, então eu vou somar 100 mais 110. Aí vou fazer agora para o A140, vai ser o 130 mais o 135. O B70, 120 mais 130. B140, 180 mais 190. C70, 205 mais 200. C140, 235 mais 240. Ok? Aí a gente pega esse total e traz para cá. Então vai ser 210 ao quadrado, mais 265 ao quadrado, 250 ao quadrado, mais 370 ao quadrado, mais 405 ao quadrado, mais 435 ao quadrado. Ok? Menos a correção, menos aqui, importante, tá, gente? Menos a correção, menos a soma de quadrado do fator 1 e menos a soma de quadrado do fator 2. Ah, eu esqueci de falar na hora que eu olhei a fórmula aqui. A gente chega num total de 579,17. Então, a soma de quadrado da interação ela é mais complexa de se calcular. Por isso que a gente calculou antes a correção, fator 1, fator 2, que a gente precisa de todos esses valores para calcular a soma de quadrado. Ok? Então, não é um cálculo simples, tá? E aí a soma de quadrado do resíduo fica fácil, né? Como vocês estão acostumados. É o total menos todos os outros fatores. Soma de quadrado do resíduo, nesse caso, né, do fatorial duplo, né, indique, soma de quadrado total, menos a soma de quadrado do fator 1, menos a soma de quadrado do fator 2, menos a soma de quadrado da interação. Então vai ser 26.822,92 menos 21.054,17 menos 5.008 menos 579,17 igual a 187,5.
E aí a gente vem para o quadrado médio. Vamos calcular o quadrado médio de cada um das nossas fontes de variação. Então, quadrado médio para o fator 1, ele é a soma de quadrado do fator 1 dividido pelo grau de liberdade do fator 1. Então, nós temos 21.054,17 dividido por 2, nós temos 10.527,08. Quadrado médio do fator 2 é a soma de quadrado do fator 2 dividido pelo grau de liberdade do fator 2. 5.002,08 dividido por 1 dá 5.002,08. Quadrado médio da interação, fator 1 versus fator 2, vai ser a soma de quadrado da interação dividido pelo grau de liberdade da interação. Então, 569,17 dividido por 2, 289,58. E quadrado médio do resíduo é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 187,5 dividido por 6, 31,25. Agora que nós temos todos os quadrados médios, podemos calcular o teste F. Teste F para o fator 1. Quadrado médio do fator 1 dividido pelo quadrado médio do resíduo. 10.527,08 dividido por 31,25 é igual a 336,87. F, né, calculado do fator 2, ele é o quadrado médio do fator 2 dividido pelo quadrado médio do resíduo. 5.002,08 dividido por 31,25 é igual a 160,07. F da interação nada mais é do que o quadrado médio da interação dividido pelo quadrado médio do resíduo. Ok? Então, 289,58 dividido por 31,25 igual a 9,27. E aí a gente chega na tabela, né, da nossa análise de variância, no nosso quadro da análise de variância. É isso daqui que quando você roda no software, você recebe de resultado. Qualquer coisa diferente disso tem algum equívoco, algum erro. Então aqui está, né, nós temos aqui a fonte de variação, fator 1, fator 2, fator 1 vezes fator 2, resíduo total, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e teste F. E agora nós temos aqui o valor do F tabelado, tá? Com 6 graus de liberdade do resíduo e 1 grau de liberdade de tratamento, 5,99. 6 graus de liberdade do resíduo e 2 graus de liberdade de tratamento, 5,14. Léo, por que você olhou 2F tabelado? Porque nós temos graus de liberdade diferente aqui dependendo do fator. Então, por exemplo, o fator 1, ele tem 2 graus de liberdade, né? E 6 aqui no resíduo. Então eu tenho que comparar esse valor aqui, o 336,87 com o 5,14. Já o fator 2, ele só tem 1 grau de liberdade. Então eu tenho que comparar com o 5,99. Tá bom? Porque tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas olham errado, porque dentro de uma tabela, quando você tem um experimento mais complexo, né, você tem que olhar diferentes F tabelado, né? Nem sempre você vai ter o mesmo grau de liberdade para todo mundo. Então cada um você tem que olhar o grau de liberdade. Ok? Então vamos para as conclusões. Conclusão para o fator 1. O teste F calculado foi maior que o teste F tabelado, né? 336,87 é maior do que 5,14. Ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Desta forma, existe diferença estatística entre pelo menos duas médias de variedade. Conclusão para o fator 2. O teste F calculado foi maior que o F tabelado. Então, 160,07 é maior do que 5,99. Ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Dessa forma, existe diferença estatística entre as duas médias de dose de nitrogênio. Conclusão para a interação. Então, agora nós temos 3 conclusões, hein? Conclusão do fator 1, conclusão do fator 2, conclusão da interação. Então, o teste F calculado foi maior que o F tabelado. 9,27 é maior do que 5,14.
ou seja, rejeita-se H0 a 5% de probabilidade. Dessa forma, devemos avaliar, né, os níveis do fator 1 dentro dos níveis do fator 2 e vice-versa. Ou seja, precisamos avaliar as doses de nitrogênio para cada variedade separadamente e também precisamos avaliar as variedades para cada nível de N separadamente. Então aqui, pessoal, o que acontece? Quando a interação é significativa, eu não posso analisar os fatores isolados mais. Então, essas duas conclusões aqui, que seriam as formas mais simples, né? Agora eu faço um teste de média para variedade para ver qual foi a diferença. Faço um teste de média para nitrogênio, né? Aqui são duas doses de nitrogênio, então a gente já sabe que foi diferente, né? E ponto final. Mas, como a interação foi significativa, eu tenho que quebrar. Eu não posso fazer o geral. O geral para mim já não serve, porque a interação foi significativa. Então eu tenho que pegar e avaliar no teste de comparação de média a variedade A, B e C dentro da dose de nitrogênio 70. E depois fazer uma outra análise da variedade A, B e C dentro da dose de nitrogênio 140. E a mesma coisa para o nitrogênio. Eu tenho que pegar as doses 70 e 140 e avaliar para a variedade A. Pegar as doses 70 e 140 e avaliar para a variedade B e pegar as doses 70 e 140 e avaliar para a variedade C. Porque provavelmente nós vamos ter resultados diferentes. Ok? Então isso é muito importante. É isso que significa a interação ser significativa. Eu não posso trabalhar mais com o global. Eu trabalho só com variedade ou só com nitrogênio. Não, tem interação entre eles. Se eu não coloco a interação, eu posso estar cometendo erros graves aí. Porque pode ser, o que pode acontecer? Para a variedade A, o melhor nitrogênio foi 140 e para a variedade B foi 70. Aí se eu trabalho só com o nível de nitrogênio e falo que o nitrogênio de 140 foi melhor e o produtor planta a variedade B, ele vai ter prejuízo por um erro meu de análise. Então, quando tem interação, tem que fazer desdobramento. Lema de desdobramento dá um baita trabalho. Não importa, tem que fazer. Quando você montou um fatorial, você já sabia que isso poderia acontecer. Então, é por isso, pessoal, que eu falo muito sobre a questão do fatorial triplo, do fatorial quádruplo, porque as pessoas estão arrumando o problema. Aí quando você faz um fatorial quádruplo e dá significativo, negligenciam. Não vou ficar aqui quebrando esse monte de fator. Então por que você montou o fatorial quádruplo? Entendeu? Então esses são passos importantes, gente. Nós vamos ver em aulas sequentes como que faz, né, o desdobramento, os testes de média para cada um, e dá trabalho, é muito trabalhoso, porque você tem que rodar, né, novamente as análises de variância para cada desdobramento desse. Então, tenham em mente, experimento fatorial é ótimo, ajuda muito, mas aumenta bastante o seu trabalho. Consequentemente, claro, né, aumenta a confiabilidade dos seus dados, você tem uma chance de fazer uma publicação muito melhor, porque você consegue ter muito mais conclusão, muito mais coisa para discutir, né? Consegue discutir conceitos biológicos muito melhor. Então, tem muita vantagem. Mas saiba, a mão de obra, tanto de condução do experimento, quanto de análise de dados e depois de escrita, né, de interpretação dos resultados, é muito mais difícil. Tá bom? Então, por hoje é só, tá? E nos vemos na nossa próxima aula. Até mais! Se você quer aprender mais sobre o software IR, nós da empresa Analisa oferecemos inúmeros cursos, desde o mais básico, passando por análises como estatística experimental, modelos lineares, modelos mistos, até análises mais avançadas como análise multivariada e machine learning. Para saber mais sobre os nossos cursos, clique no nosso site que vai estar na descrição desse vídeo ou entre em contato conosco via e-mail
contatoeac1@gmail.com, que nós vamos te dar todas as diretrizes para que você tenha um excelente aprendizado no software IR. No mais, muito obrigado e até breve.